sobreviventes foram convidados para compartilharem o que havia acontecido em suas vidas. Em todos os casos ocorreram pequenos detalhes que fizeram grande diferença naquele dia. O chefe de uma empresa havia chegado tarde porque aquele era o primeiro dia de seu filho na escola. Uma senhora atrasou-se porque o despertador não funcionou. Outra ficou presa num congestionamento no trânsito. Alguém havia perdido o ônibus. Outro teve dificuldade em fazer o carro funcionar. Haviam muitos outros casos, detalhes ou contratempos que salvaram suas vidas. Então o Senhor disse: hoje, quando pego um congestionamento no trânsito, perco um elevador, atendo uma ligação telefônica no momento da saída, pequenas coisas que me aborreciam, penso comigo: estou exatamente onde Deus quer que eu esteja neste momento. Na próxima vez em que parecer que tudo está errado, não fique triste. Louve a Deus e agradeça, porque Ele está cuidando de você. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Começa agora aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo. Um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na rua José Correia, conhecida como a Rua do Juca, número 203, bairro Tapera. Boa noite, ouvinte querido, boa noite, povo de Florianópolis. Estamos aqui na rádio AM Mais Alegria 1060, estamos com 26 graus aqui, lá fora deve estar uns 23 graus, e nós estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração, para compartilhar daquilo que o Senhor tem falado, colocado aos nossos corações. Lá fora está 15 graus, e aqui dentro o fogo do Espírito está nos aquecendo, estamos com 26 graus, e estaremos até 1h30 da madrugada com você, ouvinte, você que está aí no rádio, você que está no carro, você que está de repente no presídio, está ouvindo na rádio, você que está no hospital, de repente está ouvindo a rádio também. Eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. Deus tem cura, tem milagres, tem revelação. Deus, Ele quer mudar a tua história, a tua vida, e eu tenho certeza disso, não é isso, Rosivaldo? Sim, nesta noite Deus vai impactar vidas. Nessa noite Deus vai impactar
Alô? Não tá. Vamos lá aqui. Aí, estamos arrumando aqui, mas já estaremos. Deu certo? Alô? Oi. Amém. Nesta noite Deus vai impactar vidas e Deus vai fazer coisas tremendas. Basta somente tu querer, basta somente você acreditar, porque Deus é poderoso e somente basta um pouco de fé para que Ele possa fazer algo tremendo na tua vida. Então, espera. Não só espera, mas confia. No final em a Deus. gente vai estar orando por você, tá bom? Ele vai estar Oi? pronto para te ajudar, ele vai estar Não pronto entendi. para Então te tá bom. atender. Tá ok. Estamos. Tá bom. Daqui a pouco a gente já ora por você, tá bom? Obrigado, tchau. Ok. Aleluia. Estamos aqui, deu um probleminha aqui no microfone, mas já está tudo certo, graças a Deus. E então Deus tem algo novo para você, Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que nessa noite é uma noite de grandes revelações ao teu coração. Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. Ontem na Igreja Conectados em Cristo tivemos um culto maravilhoso, um derramar de Deus poderoso. Estávamos meditando ali a mesma mensagem que nós vamos meditar hoje aqui na rádio, sobre Naamã, a cura de Naamã. Está lá em 2 Reis 5. Nós vamos estar lendo logo em seguida. Estaremos orando por você também no final da rádio, no final de toda a explicação desse texto, e estaremos fazendo com que a mensagem de Deus ela possa entrar no seu coração. Então eu quero que você fique ligadinho aí conosco, peça oração, ligue para nós. Estamos aqui no 3209-4755, 3209-4766, na rádio AM Mais Alegria 1060. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos em seguida. Vamos soltar a nossa vinheta dos nossos patrocinadores. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não,
Mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver meu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade no confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceita teu chamado. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203. Joel Gás e Água, mais de 10 anos servindo a comunidade da Tapera e Ribeirão da Ilha, com o melhor atendimento e qualidade no serviço de teleentrega de gás e água. Fones 33370505 ou WhatsApp 984855392. Agropecuária Mata Virgem, localizada na Rua das Areias 556, na Tapera. Há 15 anos servindo a comunidade. Medicamentos, acessórios e rações em geral. Telefones 3334-2532, 3337-1287. Banho e Tosa Love Pet, estética canina, Rua da Creche 484, na Tapera. Há 3 anos deixando seu pet mais lindo. Banho e Tosa Love Pet, muito amor envolvido. WhatsApp 984750550, WhatsApp 984249621. New Modas, confecções e vendas de roupas masculino e feminino e costuras em geral, na Rua Francisco Magno Vieira, número 468. Também New Modas na SC 405, número 5018, Trevo do Erasmo. E New Modas na Tapera, na Rua do Juca, número 170. Hot Dog da Família, 7 anos se dedicando para servir o melhor em qualidade e atendimento para satisfazer você e sua família. Servimos dogs, lanches e porções. Se você não conhece, venha conhecer, pois temos um ambiente familiar. Ou nos ligue e levamos até você. Rua José Correia 601, na Tapera, 3337-1590. WhatsApp 991521495. Mercado Dega, na Rua José Olímpio da Silva, número 200, na Tapera. Horário de segunda a sexta-feira, das 6h30 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Mercado Dega, na Rua José Correia 442. Horário de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na Rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203.
Boa noite, ouvinte. Estamos novamente aqui, ligadinho. Estamos 00:14, 26 graus aqui, 15 graus lá fora. Você pode deixar o seu nome, seu telefone aqui pelo WhatsApp da Rádio AM Mais Alegria, pedindo oração, ou pelo meu WhatsApp, Fioravante Quadros Pacheco. Tá ligadinho lá, nós estaremos aqui orando por você e abençoando a tua vida. Quero mandar um abraço aí para todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí pela live, para todos que estão nos ouvindo pela Rádio AM Mais Alegria 1060. Estamos aqui juntamente com Rosevaldo, nosso querido e amado, abençoado de Deus, homem de Deus. Amém, meu querido. Estamos aí fazendo a obra de Deus e para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa realmente mudar a tua vida e que essa noite venha ser bênção para você. É isso aí, Rosevaldo, vamos realmente abençoar a tua vida com algo que vem do céu, que é a palavra de Deus. E eu quero meditar aqui com você que está nos ouvindo aí. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Fala assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas das Sírias e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta. Ele está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. Excedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-me vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não farias grande? Não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou,
que não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Até aqui, esse texto é muito rico, ele é muito tremendo, Rosivaldo, porque ele nos mostra que a cura de Naamã, a vida de Naamã, ela pertencia, mesmo sendo um homem ímpio, mesmo sendo um homem que não servia a Deus, Deus o amava. A graça de Deus se manifesta nesse texto de uma forma, Rosivaldo, maravilhosa. Deus não faz acepção de pessoas. O povo de Israel era o povo de Deus. Os sírios eram um povo que fazia tudo aquilo que Deus não se agradava. Mas pelo fato de Israel ter abandonado a Deus, por não ter os reis que comandavam aquela nação, não obedecerem ao chamado, à vocação de Deus, não ter colocado Deus em primeiro lugar, e pelo contrário, esquecido dos profetas, Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. E quando Israel sai à luta, sai uma guerra contra os sírios, Deus faz com que os sírios, por mão de Naamã, vença a guerra. E não só vença a guerra, mas leve cativo alguns do povo israelita com eles. E engraçado que, ontem eu ainda estava falando isso, que Deus, ele permitiu que uma menina fosse levada cativa, e essa menina, ela fosse para a casa de Naamã, porque quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele prepara todo um ambiente. Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus vai mudar a tua história, porque Deus está fazendo que o ambiente seja favorável a você. Deus tem vitórias para a tua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer te dar vitória em todas as áreas, mas uma coisa Ele precisa de você, que você dê ouvido à sua palavra. E Naamã era um homem, a Bíblia fala aqui que Naamã era um homem ao qual Deus o abençoou e permitiu a vitória sobre Israel. E essa menina estava lá, trabalhando na casa de Naamã. Provavelmente Naamã deve ter tirado a roupa, deve ter tirado a camisa, ou de repente a sua esposa comentou com essa menina e disse: meu marido, ele é um homem valoroso, ele é um homem que tem muito prestígio, ele é muito valorizado pelo rei da Síria, ele é um homem muito bom, mas ele tem um problema dentro dele que ele não mostra para ninguém, que é a sua lepra. E a menina, como conhecia o Deus de Israel, conhecia os profetas Eliseu, o profeta Elias, ouviu falar do profeta Elias, ela disse: olha, lá no meu país, na minha nação, tem um homem de Deus, um profeta, que pode mudar a vida do nosso Senhor. Se ele estiver na presença do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu orar por ele, ele será restaurado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu ouvinte, meu querido. Deus, Ele quer mudar a tua história nessa noite, Ele quer mudar a tua vida. Ele tem bênção para você. De repente você está achando que você tem problemas, está com uma lepra, que de repente essa lepra não é vista por todo mundo, mas você sabe que tem um problema, e você deixou de fazer muitas coisas para Deus porque você se julga ou você se cobra. Eu quero te dizer, Deus não está preocupado com a tua lepra, Deus está preocupado com a sua vida.
E quando essa menina fala, eu fico imaginando a cena, Naamã chegando dentro de casa, e a esposa dele fala da conversa que ela teve com a menina, e diz: olha, Naamã, em Israel tem um homem de Deus, que se ele orar por você, você vai ser curado. E na mesma hora ele se comunica com o rei da Síria e diz: olha, rei, eu consigo, a minha cura está lá em Israel. A minha cura, tem um homem de Deus lá que a menina que eu trouxe cativa falou que é um profeta Eliseu. O Senhor me dá ordem para eu ir lá e poder falar com esse homem para que ele ore por mim. Ei, deixa eu te falar, Deus vai te colocar na vida de pessoas para mudar essas pessoas, mudar essas vidas. Deus vai te colocar no meio de pessoas para você transformar essas pessoas, para você abençoar. Não importa o lugar que você esteja, como aquela menina, Deus, Ele quer usar a tua vida para abençoar pessoas que não conhecem a Deus. Não é verdade, irmão Josualdo? Assim, uma coisa que eu acho bem interessante no tocante a essa história de Naamã é que o primeiro versículo, ele fala que ele era um grande homem diante do seu Senhor, né? E o interessante é quando se fala nisso, em ser um grande homem diante do seu Senhor, é porque ele tinha uma grande importância. Ele não era simplesmente um comandante, né? Ele era um comandante de milhares. Ele comandava todo o exército da Síria. E, além disso, ele era um estrategista de guerra. Então, não era qualquer um que fazia o que ele fazia. Não era qualquer um que vencia guerras, porque teria que ter uma habilidade em ser na estratégia da guerra. E ele tinha tudo isso. Porém, ele tinha uma doença incurável. O interessante em tudo isso, que eu vejo que muitas vezes as pessoas têm muitas coisas de bom. A gente vê tantas pessoas aí jogadas na rua. Eu e o pastor Fiora, nós conversávamos quando víamos para cá sobre pessoas que estão jogadas na rua por causa das drogas. E muitas delas têm faculdades, são muito inteligentes. São pessoas que são importantes em algumas áreas, mas estão jogadas na sarjeta por causa das drogas. E aí, o que acontece? Essa menina que falou sobre Naamã, ela falou simplesmente o que era verdade. E muitas vezes essas pessoas que estão jogadas na rua, nas drogas, são pessoas importantes, são pessoas que têm o seu valor, e precisa que você chegue para elas e diga: você tem valor. Deus, Ele pode te tirar dessa sarjeta. Então, você tem que fazer o seu papel para que Deus possa te usar, para que Deus possa alcançar pessoas. Você tem que abrir a sua boca e dizer para essas pessoas que Jesus é bom. É verdade. E engraçado que essa menina, quando ela fala para sua senhora, a sua senhora na mesma hora já fala para Naamã. Naamã já crê nisso, e ele já vai ao rei e pede cartas. E a gente vê nesse texto que o rei de Israel, ele estava tão desconectado com Deus, porque o profeta era a voz de Deus naquele lugar. E o rei de Israel, ele quando ele recebe, excedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim para restaurar. Esse rei, ele estava desconectado com Deus.
Porque ele estava desconectado com o rei de Israel. Ele não estava entendendo que existia um homem de Deus na sua nação. E às vezes, de repente, você está passando por problemas na sua vida, você está com uma lepra na sua vida e você abandona tudo. Você diz: não sirvo para pregar, não sirvo para nada, porque eu tenho uma doença, eu tenho uma debilidade, eu não tenho como ajudar pessoas, porque eu estou ainda... Não, Naamã, ele não olhava para a debilidade dele, mas ele olhava por aquilo que ele era comandado. Ele honrava o seu rei, ele honrava a sua autoridade, e Deus dava vitória a ele. Olha, um princípio bíblico são honrar a autoridade. Muitas pessoas hoje falam mal de autoridade como se estivesse trocando de roupa. E Deus, ele tem um cuidado tão grande com isso, com princípios bíblicos, que Naamã honrava o seu rei, já o rei não honrava, o rei de Israel não honrava a Deus, por ter o próprio Deus na sua nação. Então eu quero te dizer, querido, não importa o que você esteja passando ou esteja na sua vida de problema, você não pode desistir, você só simplesmente precisa crer na voz de Deus. A Bíblia fala em 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro, nada vai acontecer. Se você confiar em Deus, nada vai acontecer com você. E se você crê na boca profética, no seu profeta, você vai prosperar em todos os teus caminhos. Deus deu vitória a Naamã, só que Deus queria tratar Naamã. Naamã era um homem sujeito à autoridade, Naamã honrava princípios de autoridade, Naamã era um homem que Deus o amava, por ser um homem ímpio, de uma nação pagã. Deus amava ele. E eu quero te dizer, essa semana eu ouvi, que o pastor de uma certa pessoa proibia os membros da igreja dele de falar com homossexual, de falar com macumbeiro, com feiticeiro. E eu disse: que religião é essa, gente? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita, o alcoólatra, o drogado. Deus ama todo. Agora a salvação, ela está exposta para todos. Há 2019 anos atrás, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e derramou sobre a terra a salvação, e todos são salvos. Mas existe. Eu preciso crer para ser transformado. A pessoa precisa. Jesus já morreu e ressuscitou. Ele não vai fazer mais isso. Então a salvação já está sobre os justos e injustos, sobre aquele que crê e aquele que não crê. Só que o que crê já está vivendo na bênção, e aquele que não crê, ele está vivendo patinando. E eu quero, você que de repente não vai em nenhuma igreja evangélica, de repente você é espírita, você é católico, você está ouvindo essa rádio, eu quero te dizer: se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele vê a tua vida hoje, e se você disser: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, a salvação vai entrar na sua vida, a salvação vai entrar na sua casa, a salvação vai entrar na sua família, a salvação vai entrar no seu casamento, porque Ele é o eu sou, aquele que te cura, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te liberta, eu sou para todas as áreas da sua vida. E voltando para o texto, Naamã, ele chega, ele é levado até a casa de Eliseu, é mandado até a casa de Eliseu, só que ele chega na casa de Eliseu
E ele acha que Eliseu vai sair, recepcionar ele com uma bandeja de comida, jogar o tapete vermelho, se ajoelhar. Não, ele era a voz de Deus. A autoridade ali não era Naamã, não era um comandante de um exército que venceu o seu próprio país. Não, a autoridade ali era a voz de Deus profética de Eliseu, que diz, manda um servo dele e diz para Naamã se lançar no Jordão 7 vezes. Meu irmão, a Bíblia fala que Naamã olhou e disse, esse cara está de sacanagem comigo. Ele não sabe quem eu sou, será? Será que ele não sabe que eu vim no país dele e destruí tudo e levei e eu venci o rei deles? Ele acha que ele está falando com quem? E Eliseu não dá mínima. E Eliseu só diz, olha, te lava no Rio Jordão. Rio Jordão significa aquele que desce. Deus estava dizendo para Naamã em símbolos, em significados, em circunstâncias, em atitudes: ei filho, você precisa descer porque você está diante de mim. O Rio Jordão é aquele que desce. Então você precisa descer. Ábana e Farfa, que eram os rios que Naamã queria se lançar, se chama Ábana, pedregoso, Farfa, rápido. Muitas vezes escolhemos um caminho, não o caminho de Deus, mas o caminho pedregoso, um caminho dolorido, um caminho ao qual não existe perdão, não existe desculpa, não existe o obrigado, não existe o amor, não existe isso. E é o caminho pedregoso. E o Farfa significa o caminho rápido, é rápido, mas é dolorido, é machucado, deixa as mágoas, deixa situações, deixa cicatrizes. Na verdade, sim, sim. Na realidade, as pessoas sempre procuram o caminho mais rápido. Mas eu gostaria de meditar ainda um pouco com você sobre a menina. O interessante que eu acho dessa menina é que ela foi levada cativa. Ela estava na casa de Naamã como escrava. Ela estava como escrava. E uma escrava, geralmente, ela não está ali pela sua vontade, ela está contra a sua vontade. Então, a maioria dos escravos odeia os seus senhores. É verdade. A maioria odeia os seus senhores, ou se não, diga todos. Todos os escravos odeiam os seus senhores. Mas uma coisa interessante, né, que eu vejo nessa menina é que ela não só odiava, ela não odiava os seus senhores, como queria o bem, né? Dialogava, né? E dialogava. E eu vejo aí o importante nessa menina que eu vejo é o perdão. Porque mesmo diante de toda a sua situação, mesmo diante do seu Senhor ter tirado ela do meio da sua família, ter tirado ela do seu país e levado para outro país para ser escrava, ela perdoou. E nesse perdão ela não queria o mal deles, mas simplesmente deu a solução para a sua vida. Muitas vezes a gente patina na nossa vida e não vai para frente. E muitas vezes as pessoas dizem assim: mas por que eu não saio desta prova? Por que eu não saio desta lama? Por que eu não saio dessa situação? Eu vou lhe dizer uma coisa: o perdão, ele é um remédio tremendo. Eita, glória, o perdão, ele sara as feridas internas, e é o perdão que faz a gente prosperar, é o perdão que faz a gente andar para frente. Muitas vezes, se a tua vida está emperrada, eu quero te dizer uma coisa: olha na tua vida,
faz uma reflexão e veja se não está faltando você perdoar alguém. E depois que você perdoar, que não fique só no perdão, mas que abençoe aquela pessoa que você perdoou. O interessante é que alguns livros apócrifos falam dessa história. E um desses livros apócrifos diz que quando Naamã voltou de Israel curado, a primeira pessoa que ele foi falar foi com essa moça. Aleluia! Deus é bom demais. Ele devia a essa moça a cura do seu corpo. Ele devia a sua cura, a sua vida. E a primeira pessoa que ele foi agradecer a essa moça. E possivelmente ele mandou a moça de volta com muitos tesouros. Meu amigo, se você quer ser abençoado, perdoe a pessoa pelo qual você tem ódio, porque isso está te trazendo derrota e também está trazendo derrota para aquela pessoa na qual você não perdoou ainda. É verdade. Olha só, o perdão daquela menina sobre a vida de Naamã trouxe a cura para ele. E ela estava como escrava mais livre, porque ela entendia que em Israel existia Deus que olhava pela vida dela. A resposta também de Deus para a vida dela, porque Naamã voltou curado e disse: eu fui canal de bênção para o meu Senhor. A libertação dela veio ali. Sim. Olha só o perdão que faz na vida de uma pessoa. Como eu estava falando hoje, a gente estava vindo no carro, eu estava ministrando um rapaz que ele vive 24 horas bêbado, drogado, e eu parei para conversar com ele. Eu acho que muitas pessoas não parariam, mas Deus me deu a oportunidade de parar e conversar com ele. Ele disse: se eu tiver uma oportunidade de matar o meu pai, eu mato. Por quê? Por falta de perdão. E quem está vivendo a miséria é o pai? Não, é ele. Meu irmão, perdoe. Não leve rancor para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento. Perdoe, libere perdão. A Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Vamos para um breve intervalo e voltaremos. Ligue para cá, 3209-4755, 3209-4766. Ligue para cá, peça a sua oração, peça a sua música. Nós estaremos aqui à tua disposição e voltaremos em seguida. Que Deus te abençoe. Chamou Batseba e então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existi. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, e habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sol, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me desse homem, por favor me diga logo o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, e aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem, lá comigo se assentar. Diga Mefibosete que o rei manda chamar. O rei era bem
último da casa de Saul. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma deusa Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar. Ele manda, oh, O rei manda te chamar. Rádio Mais Alegria. 1060 kHz. Grande Florianópolis, Santa Catarina. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203. Agropecuária Mata Virgem, localizada na Rua das Areias 556, na Tapera. Há 15 anos servindo a comunidade. Medicamentos, acessórios e rações em geral. Telefones 3334-2532, 3337-1287. Hot Dog da Família, 7 anos se dedicando para servir o melhor em qualidade e atendimento para satisfazer você e sua família. Servimos dogs, lanches e porções. Se você não conhece, venha conhecer, pois temos um ambiente familiar. Ou nos ligue e levamos até você. Rua José Correia 601, na Tapera, 3337-1590. WhatsApp 991521495. Banho e Tosa Love Pet, estética canina, Rua da Creche 484, na Tapera. Há 3 anos deixando seu pet mais lindo. Banho e Tosa Love Pet, muito amor envolvido. WhatsApp 984750550. WhatsApp 984249621. Mercado Dega, na Rua José Olímpio da Silva, número 200, na Tapera. Horário de segunda a sexta-feira, das 6h30 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Mercado Dega, na Rua José Correia 442. Horário de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Joel Gás e Água, mais de 10 anos servindo a comunidade da Tapera e Ribeirão da Ilha, com o melhor atendimento e qualidade no serviço de teleentrega de gás e água. Fones 33370505 ou WhatsApp 984855392. New Modas, confecções e vendas de roupas masculino e feminino e costuras em geral, na Rua Francisco Magno Vieira, número 468. Também New Modas na SC 405, número 5018, Trevo do Erasmo. E New Modas na Tapera, na Rua do Juca, número 170. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na Rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203. Boa noite, voltamos ao vivo na Rádio AM Mais Alegria 1060, 27 graus aqui, ó, já aumentou o calor aqui por causa do Espírito Santo. Lá fora 15 graus, na Grande Florianópolis estamos com 15 graus, são meia-noite 50, 10 para 1, estaremos aqui até 1h30. Deixe seu recado, ligue para nós, manda aí pelo WhatsApp você quer oração por algum motivo da sua vida, por alguma circunstância, por alguém que está no hospital, peça oração, nós estaremos aqui para orar, estaremos aqui para abençoar a sua vida, estamos aqui para declarar vitória, a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Então, Josivaldo, aqui
nós vamos voltar para o texto aqui. Naamã, ele, homem leproso, mas um homem de muito prestígio diante do rei e de Deus. A Bíblia diz que Deus dava vitória a Naamã, e Deus era com Naamã. Muitas vezes a religião, ela nos afasta de pessoas. Jesus nos deu o ministério de reconciliação, de chegar próximo de pessoas, de andar com pessoas, independente da religião. Eu não preciso compactuar ou fazer as obras das pessoas, mas eu preciso sim amar as pessoas. Aquela menina que foi resgatada por Naamã, foi levada cativa, foi levada presa, foi levada como escrava. Ela não deixou a escravidão entrar dentro da sua vida, porque ela sabia que ela era filha de Deus. Quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós não vivemos debaixo de escravidão da religião, mas nós sabemos que nós podemos andar em qualquer lugar. Nós somos livres, seremos livres para adorar a Deus. Somos livres para falar de Jesus. Somos livres em qualquer lugar que nós andamos. Aquele Naamã, ele chega diante do profeta. O profeta diz: olha, fala para Naamã se lançar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica muito indignado, porque, querendo ou não, Naamã, ele era um comandante de um exército. Ele tinha vencido Israel. E a soberba ainda estava no seu coração. E ele achava que o profeta viria, se pusesse de pé diante dele, invocaria o nome do Deus de Israel sobre a doença, sobre a lepra de Naamã, e ele seria curado. Mas a fé é através da palavra, é você ouvir e crer. Você ouvir a voz profética e crer. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, olha só que tremendo. Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eliseu diz para Naamã: vai se jogar no Rio Jordão, desce, cara. Você precisa descer um pouco. Tremendo, né? Isso é forte. E ele se lança. Ele meio que ele duvida um pouco, ele resiste. Só que é sempre bom andar do lado de pessoas que compartilham da mesma fé, ou que estão de fora e conseguem enxergar melhor. Os seus servos disseram: Senhor, se o profeta não dissesse alguma coisa mais difícil, você não faria? E ele disse: faria. Então o que custa, Senhor, dar um mergulho nesse rio sujo, no Rio Jordão? Ele estava querendo, falando em miúdos, ele estava dizendo: ei, Naamã, o que custa descer um pouquinho, deixar de ser um pouco um comandante, deixar de ser um pouco aquela pessoa que manda em todo mundo, que vence, que só vence? Desce um pouquinho, Naamã, vai lá. E Naamã, eu fico imaginando, né, Evaldo, Naamã olhando para os caras lá na beira da praia, na beira do rio. Ele se lança a primeira vez, levanta e diz: ei, gente, não deu certo. E os amigos dizem: Naamã, é 7. 7 significa 7 dias da semana, que corresponde às semanas que levam um mês. 7 dias corresponde que todos os dias nós precisamos se limpar, todos os dias nós precisamos pedir perdão,
todos os dias nós precisamos descer, se humilhar diante de Deus. Naamã estava se humilhando diante da palavra que o profeta, que correspondia à voz de Deus, estava se humilhando. Espiritualmente, Naamã estava recebendo pela fé uma palavra de Deus através do profeta. E ele se lança a primeira vez, sai da água e olha para o corpo dele e diz: ei, não deu certo. E os amigos e os servos dele disseram: Naamã, você só mergulhou uma, são 7, vai, dá mais um mergulho. Vai que no segundo tu já sai curado. E mergulhou a segunda vez, só que olhou para a lepra dele e disse: gente, não curou. Naamã, você só foi 2 vezes, são 7, lembra? 7, o profeta falou 7. Se ele desiste e vai lá para o rio Farfa e Abana, ele não ia ser curado. Aí ele dizia: poxa, a cura estava lá no Rio Jordão. Não, a cura estava na obediência à palavra de Deus, a obediência à voz profética, a obediência ao profeta. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Gente, isso é algo tremendo, porque ele poderia até para Abana e Farfa, mas ele não seria curado, porque o profeta deu uma ordem. O Rio Jordão, no que desce, tem um significado. Tudo na nossa vida tem um significado, Rosivaldo. Nada é por um acaso. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Giliar está nos assistindo lá, tudo bem, Gi? Deus abençoe. Uma coisa que eu acho interessante, né, nessa passagem, pastor, é quanto ao rei. Quando o rei chegou e leu a carta dizendo: olha, eu mando o meu servo aí para que você o cure, é interessante que naquela hora o rei recebeu aquilo como um grande problema, né? Uma grande afronta. E o que é que ele faz? Ele rasga a sua roupa, né? Ele rasga a sua roupa em sinal de que ele não poderia fazer aquilo, né? Então, ele muitas vezes a gente se encontra diante de alguns problemas e muitas vezes a gente está como esse rei. Muitas vezes nós estamos tão fracos e tão longe de Deus que o problema vem e a gente, em vez de correr para Deus, a gente rasga as nossas vestes e não fazemos nada. Muitas vezes a gente se desespera diante de alguns problemas que vêm ao nosso encontro. Foi o que aconteceu com esse rei. Ele se humilhou. Rasgar as vestes era sinal de humilhação. Ele se humilhou diante de Naamã, mas ele não se humilhou diante de quem deveria realmente se humilhar, que seria diante de Deus. Ali demonstra que a conexão dele com Deus estava cortada. Sim, com certeza. Ele não tinha conexão nenhuma com Deus. E é nessas horas, meu querido, que eu quero te dizer uma coisa: que há solução para o teu problema. A solução para o rei de Israel foi justamente Eliseu. Eliseu soube dessa história e mandou um recadinho para ele: olha, manda aqui para que ele saiba que existe Deus em Israel. Se você está com esse problema na sua vida, eu quero te falar uma coisa: vai na Conectados em Cristo, porque lá tem Deus. Aleluia. Vai lá e nós estaremos orando por você e você Aleluia. vai sair desse problema. Aleluia. Deus vai resolver a tua situação.
Aleluia. Não faça igual a esse rei, ficar se lamentando, ficar se humilhando para quem não deveria se humilhar. Você tem que se humilhar para Deus. Diante da mão poderosa de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, a solução da tua vida está nas mãos de Deus. E nós aqui somos profetas de Deus. Aleluia. E queremos te dizer que existe Deus. Aleluia. Para sanar o teu problema. Aleluia. Eu creio nisso piamente, que a solução de todos os seus problemas é a presença de Deus na sua vida. Não adianta. A conexão toda da sua vida, tudo que você precisa se conectar está em Deus. A ciência, ela demonstra Deus. A matemática também demonstra Deus. A física também demonstra Deus. Tudo é Deus, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E nada do que se foi feito se fez sem a presença de Deus. Você é a matéria-prima de Deus. Então tudo que você precisa está em Deus. Aquele homem, o Naamã, quando ele lançou a terceira vez, ele saiu das águas, ele não saiu curado. A quarta vez ele não saiu curado, porque existia uma palavra profética sobre a vida dele. Se lança 7 vezes, todos os dias. Eu repito, volto a repetir, 7 vezes é um ato profético. São 7 dias na semana. Todos os dias nós precisamos estar limpo pela palavra de Deus, limpo pelo sangue do Cordeiro, limpo pela oração, pela comunhão, pela vida com Deus. E se você hoje quer estar conectado com Deus, quer estar conectado com Cristo, se lance aos pés dele, porque ele vai trazer a sua cura, ele vai trazer a sua transformação, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida conjugal, a tua vida, em todas as áreas da sua vida, ele estará. E Naamã, ele desce a 6ª vez. A 6ª vez ele se mergulha e ele diz: é agora que eu saio curado. Ele esqueceu que não era o rio Farfa, que era rápido, mas ele estava no rio Jordão, aquele que desce. E para você subir, você tem que descer. Você que tem que se humilhar diante de Deus. Você tem que se lançar diante de Deus. Você tem que estar com um coração sincero diante de Deus. E ele se lança a 7ª vez. E quando ele se lança, Rosivaldo, ele sobe. E quando ele sobe, ele olha para onde estava a lepra e ele diz: eu estou curado. E ele sai dali feliz da vida. Por quê? Porque ele foi curado, transformado, restaurado. A sua fé foi aumentada, a sua alegria foi. Porque quando você lê o texto, você não vê alegria nele. A alegria você só vê a raiva. Né? Você só vê a raiva, a indignação de um homem indignado, um homem que ele só vivia de vanglória. Ele não sabia o que era perder. Ele era um herói. Ele era cheio de vanglória. Ele não era uma pessoa simples de fé. Mas quando ele desce a 7ª vez e ele se levanta daquelas águas, ele desce, mas ele se levanta. Ei, para que eu e você sejamos transformados, eu preciso descer para se levantar curado, transformado, restaurado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem, ele se transforma. Ele se transforma. Ele é transformado, ele é curado, ele é restaurado a sua alegria. Ele volta, como tu falou, né, Rosivaldo? Ele voltou para sua casa. A primeira pessoa que ele foi falar foi com a menina. Sim, é uma coisa que eu acho interessante, é que no versículo 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu
que ele sairia ter comigo e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Muitas vezes, meu querido, nós fazemos igual a este homem aqui, Naamã. Muitas vezes nós precisamos de uma cura, muitas vezes nós precisamos de um milagre, e nós vamos na igreja e não aceitamos qualquer coisa. Nós não aceitamos que simplesmente o pastor chegue e diga assim: você está curado em nome de Jesus. Não, a gente quer que ele conjure sobre nós a cura, a gente quer que ele faça um ritual para que a gente possa acreditar que Deus vai fazer aquela obra na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não precisa de nada disso. Deus, ele trabalha com as coisas mais simples. Assim como Naamã esperava que Eliseu conjurasse a sua bênção, conjurasse a sua cura, muitos de nós só cremos se a gente ore numa certa tonalidade de voz. Não, meu querido, para Deus lhe curar não precisa nada disso. Para Deus lhe curar não precisa nem o pastor falar nada. Muitas vezes só o estender a mão na tua direção, Deus cura. Eu quero te dizer uma coisa: nós estamos enxertados de misticismo, nós estamos enxertados dessa coisa desse ritual, mas Deus, ele está longe disso. É verdade. Para Deus te curar, ele não precisa de ritual, ele não precisa de misticismo, ele não precisa de conjurações, ele só precisa da tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Olha só, para alguns, somente crer em Jesus Cristo não parece suficiente para fazer uma vida eterna. Não parece. Só crer. O obedecer aos mandamentos de Deus não parece heróico. O que Naamã teve que fazer para sua lepra curada é parecido com o que devemos fazer e ter os nossos pecados perdoados: humildemente aceitar a misericórdia de Deus. Assim como Naamã, eu tenho que ser humilde para aceitar a misericórdia de Deus. Não deixe que a sua reação ao caminho da fé mantê-lo afastado da cura de que tanto precisa. Eu não posso deixar que o caminho me atrapalhe. Eu não posso deixar que a minha mente trabalhe para dizer: não, assim não vai ser curado, assim não vai. As pessoas acham que a fé é uma coisa assim, que tu tens que fazer uma coisa absurda para receber o perdão, para receber o favor de Deus. Não, é simplesmente aceitar os mandamentos, a ordem de Deus e crer. Eu não esqueço do dia que eu me converti. Eu entrei na igreja Renascer em Cristo numa quinta-feira, na época que o Bispo Bita era o bispo regional. Eu me converti com o Bispo Bita, e eu me lembro que eu entrei sem fé alguma, não acreditava em pastor, Rosivaldo, fumando maconha, fazendo um monte de erro, cheio de pecado. Eu, antes de entrar, eu dizia: pecado, tu acha que Deus vai perdoar meus pecados? Tu acha que Deus está preocupado com a minha vida? Deus está preocupado, deixa eu te dizer, Deus está preocupado com você sim, porque você é imagem e semelhança do Altíssimo. Você é a verdadeira igreja que Deus quer edificar. Entenda isso, meu amado, que é você que é a igreja. E quando eu entrei, o pastor começou a falar de Jesus,
E ele disse: Jesus está te vendo, ele sabe de tudo, o que você faz, o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você vai fazer lá na frente. Eu disse: eu quero esse Deus. Assim como Naamã, quando foi curado pela fé, porque Naamã viveu fé, Naamã não viveu lei. Naamã queria viver lei. Naamã queria viver lei, porque ele queria alguma coisa mais difícil. Ele queria algo difícil. Não, o profeta só disse para me lançar. Não, mas por que eu tenho que lançar nessa água suja? Por que ele não me manda para os rios Abana e Fafa? Pô, o cara tinha que andar muito mais, voltar ainda, ele estava próximo da cura. Ele só creu na palavra profética e ele foi transformado pelo poder de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Nós estaremos orando. Daqui a pouco nós estaremos orando pela sua vida, orando pelo seu pedido. E olha só o que Naamã ele fez. Ele saiu, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Naamã queria comprar a bênção. Olha só. E olha o que Eliseu fala. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, dê-me a esse teu servo uma carga de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ei, quando você faz sacrifício, você não está fazendo para Deus, porque Deus já fez sacrifício. Jesus já fez sacrifício, Ele não vai aceitar teu sacrifício, porque senão você vai dizer assim: ó, de tanto que eu jejuei e eu orei, Deus me atendeu. Não, Deus já te atendeu quando você, assim como Daniel, quando Daniel se impôs o seu coração a buscar Deus, Deus já respondeu ele. Antes de ele começar o jejum, Deus já estava respondendo ele. Então, é a minha fé, é a fé que eu tenho em Cristo, que vai restaurar a minha vida, vai mudar a minha história. Assim como Naamã, você vai ser curado. Vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida e vamos tocar uma música. Ouça essa música, porque Deus vai tocar a tua vida. Amém? Deus abençoe. 1h13. Vamos para um breve intervalo e voltaremos para orar por você. As águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei com
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre, como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre, como na mão no teu quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre, como na mão no teu poder, como na mão no teu poder. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203. New Modas, confecções e vendas de roupas masculino e feminino e costuras em geral, na rua Francisco Magno Vieira, número 468. Também New Modas na SC 405, número 5018, Trevo do Erasmo. E New Modas na Tapera, na Rua do Juca, número 170. Agropecuária Mata Virgem, localizada na Rua das Areias 556, na Tapera. Há 15 anos servindo a comunidade. Medicamentos, acessórios e rações em geral. Telefones 3334-2532, 3337-1287. Joel Gás e Água, mais de 10 anos servindo a comunidade da Tapera e Ribeirão da Ilha, com o melhor atendimento e qualidade no serviço de teleentrega de gás e água. Fones 3337-0505 ou WhatsApp 984855392. Banho e Tosa Love Pet, estética canina, Rua da Creche 484, na Tapera. Há 3 anos deixando seu pet mais lindo. Banho e Tosa Love Pet, muito amor envolvido. WhatsApp 984750550. WhatsApp 984249621. Hot Dog da Família, 7 anos se dedicando para servir o melhor em qualidade e atendimento para satisfazer você e sua família. Servimos dogs, lanches e porções. Se você não conhece, venha conhecer, pois temos um ambiente familiar. Ou nos ligue e levamos até você. Rua José Correia 601, na Tapera, 3337-1590. WhatsApp 99152-1495.
Mercado Dega, na rua José Olímpio da Silva, número 200, na Tapera. Horário de segunda a sexta-feira, das 6h30 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Mercado Dega, na rua José Correia 442. Horário de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Sábados, das 7 às 13 horas e das 14 às 20 horas. Você está ouvindo aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo, um programa da Igreja Conectados em Cristo, localizada na rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, na Tapera, número 203. Boa noite, voltamos ao vivo aqui na Rádio AM Mais Alegria 1060. Se você quiser oração ainda, estamos aqui no 3209-4755, 3209-4766. São 27 graus aqui dentro do estúdio, lá fora 15 graus na Grande Florianópolis, 1h da manhã e 22 minutos. Já estamos terminando o nosso programa, vamos orar por você, mas eu quero dar um recado para você que está nos ouvindo. Nós temos nossa igreja Conectados em Cristo, ali na Rua do Juca, número 330, bem em frente ao nosso patrocinador Joel Gás e Água. Fica com um estacionamento amplo, temos um templo maravilhoso para você adorar a Deus. Então eu quero te convidar, quinta-feira, nosso culto de cura e milagre. Deus tem feito grandes coisas. Se você de repente está passando por dificuldades, não está arrumando um trabalho, tem um bom currículo, tem um bom estudo, tem tudo para se dar bem, mas não consegue um emprego, parece que as portas estão fechadas, vá lá na Igreja Conectados em Cristo, quinta-feira às 8 da noite, nós pastores estaremos orando por você. Leve a sua carteira de trabalho. Se você tem alguém enfermo na sua casa ou no hospital, você não pode visitar, ou de repente a gente não consegue chegar a essa pessoa, leve uma muda de roupa. Nós estaremos orando, nós estaremos abençoando, nós estaremos declarando a cura de Jesus Cristo sobre essa pessoa. Então não deixe, você que está vendo vulto, você que está ouvindo vozes, você que está passando um momento da tua vida, está começando, parece uma depressão, vá lá na Igreja Conectados em Cristo. Você é nosso convidado, 8 da noite, nós pastores estaremos lá esperando você para orar pela tua vida. E domingo às 8 da noite, nosso culto de Conexão Família. Será um mover de Deus, uma palavra evangelística, uma palavra abençoada. Você pode estar conosco lá, sendo abençoado, recebendo uma palavra profética e tendo uma vida restaurada. Sábado também nós teremos lá na rua Sol Poente, eu não estou lembrado agora o número, não me passaram o número, na casa do nosso querido Gessé. Nós estaremos fazendo uma reunião com um pagode, churrasco, vai ser uma grande bênção, um momento de confraternização. Se você quiser saber mais, passa ali na igreja ou ligue para o meu celular 84750550 048, nós estaremos dando o endereço para você. Vamos para uma oração da fé, vamos para o momento de oração, vamos para o momento onde Deus vai tocar a sua vida, assim como tocou na vida de Naamã, assim como Deus tocou na vida de muitas pessoas. Vamos orar por você, você que nos ligou, você que pediu oração. A Glorinha lá de Florianópolis pediu oração, a dona Cecília pediu oração pela sua família. Ela disse que o seu genro já está trabalhando, ela tinha pedido oração para nós aqui. Olha aí, mais uma forma de você ir lá nesse culto de cura e milagre. O Jair Pedro pediu oração por ele, pela família dele. A Patrícia pediu oração pelo pai que está doentinho, que está acamado. O Pietro, seu filho, e o pai do Pietro, que é o seu esposo David. Nós estaremos orando agora, estaremos orando por você, para que Deus alcance a tua vida. Nós estaremos orando também por todas as pessoas que nesse momento se encontram num estado, no hospital, no estado de enfermidade. Deus vai ao teu encontro nesse momento. Você que está no carro, você que está no presídio, você que está no hospital, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. O sangue do Cordeiro vai passar sobre a tua vida nesse momento.
O Senhor vai enviar os seus anjos para te visitar neste momento, tocar a tua vida, tocar a tua história, tocar a tua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos diante do teu altar neste momento, Pai, te pedir, Senhor, pela vida da Glorinha, Senhor. Abençoa a vida dessa senhora, Pai, abençoa poderosamente a vida da Cecília, Senhor. Nós oramos pela vida dela neste momento, pela vida da sua família, pela vida do Jair, do Pedro, Pai. Oh Deus, toca na vida da sua família nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor pode visitar, Senhor, neste momento a sua casa. Nós oramos por cada ouvinte, Senhor. Nós oramos por cada pessoa que está ao vivo conosco no Facebook. Nós declaramos a tua vitória, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós oramos, Senhor, pela vida do Pietro, do pai da Patrícia, Senhor. Nós oramos pela vida do David, Pai. Nós declaramos, Senhor, a cura, a restauração. Visita eles agora, Pai. Nós invocamos o teu nome, nós declaramos a tua bênção, o teu poder, a tua graça, a manifestação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe os teus negócios. Que o Senhor derrame sobre a bênção sobre a tua vida, que os olhos do Senhor esteja aberto, que a mão do Senhor esteja esticada, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Não é isso, Rosivaldo? Amém. Que Deus abençoe a todos e que tenham um restante de noite de paz e tranquilidade com Cristo. Aleluia. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui com o programa Conectados em Cristo, Rua do Juca 330. Nos visite ali no bairro da Tapera, é uma grande bênção. Vamos receber você com uma grande alegria. Então, até segunda-feira, que Deus te abençoe. Com sua adoração, era reto, era justo com seu coração. De repente Deus permite, ele é tocado. Perde filhos, perde ovelhas, ele perde o gado. Quando todo inferno pensa, ele vai blasfemar. Rasga as vestes, dobra os joelhos e vai adorar. Você ouviu aqui na Mais Alegria o programa Conectados em Cristo. Um programa da Igreja Conectados em Cristo. Está localizada na rua José Correia, mais conhecida como a Rua do Juca, número 203, no bairro Tapera.